Queridos irmãos e irmãs em Cristo, amados e amadas de Deus, estimados paroquianos, irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham pelas redes de comunicação. Como nós bem ouvimos hoje o Evangelho, um relato da última ceia. E nós bem sabemos que lindo exemplo Jesus deixou para os seus discípulos, ensinando-os a ser humildes de coração, ensinando a ser verdadeiramente pessoas capazes de se rebaixar para ajudar, para fazer bem ao próximo. E a gente recorda nesse contexto que o próprio Jesus diz para os seus discípulos: olha, eu deixei-vos o exemplo para que vós façais a mesma coisa que eu fiz, quando não mais estiver convosco. Lavai os pés uns dos outros. Abri os seus corações para o amor, para a simplicidade de coração, para a humildade, para a caridade. Mas Jesus estava se colocando isso em vista de todos. Muitas vezes, quando nós vivemos em comunidade, há sempre aquela tendência de um querer ser maior do que o outro, né? Se destacar mais do que o outro, ser melhor do que o outro. Jesus isso alertou aos seus discípulos: olha, quem quiser ser o maior, quem quiser ser grande, que se torne o servo de todos, que se coloque ao serviço da comunidade, que se coloque ao serviço da família, que se coloque a serviço do povo de Deus. Se coloque ao serviço dos irmãos. Mas a gente pode nos perguntar: mas em que contexto eu me coloco ao serviço do meu irmão? Quando eu vejo a sua necessidade. É como se a gente olhasse para alguém e visse que ele está com a boca seca e a gente falar: eu sei que ele está com sede, mas eu não vou oferecer um copo d'água. Não é? Isso é não se colocar a serviço dos irmãos. É a gente saber que alguém está com fome e a gente até escuta muitas vezes a barriga roncando e a gente sabe: não vou dar o pão, não vou dar alimento. Nós sabemos que o nosso irmão caiu e não tem força para levantar e a gente até mesmo fica com vergonha de levantá-lo. Né? Isso é não se colocar ao serviço dos irmãos. Por causa, muitas vezes, de quê? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Por querer ser maior do que o outro, não se rebaixar diante do outro. E quando a gente pensa assim, nós esquecemos desse lindo exemplo que Jesus nos deixou, de colocar ao serviço dos mais necessitados, dos pequeninos, dos pobres. Talvez não pobre financeiramente, mas os pobres de espírito, os pobres de amor. É tão bonito quando uma criança pequena vê a simplicidade dos pais de poder ajudar o outro. Né? Elas aprendem quando vê os irmãos partilhando aquilo com eles. Quando alguém está chorando, eles se veem consolando, eles vão aprendendo. Mas também é difícil para uma criança quando ela olha para os pais e vê os pais um falando mais alto do que o outro, brigando, falando palavras que não convêm, né? Então ela acaba também
aprendendo. É isso que Jesus estava querendo dizer. Olha, eu deixei os exemplos para que vós façais a mesma coisa que eu fiz. É justamente nesse ponto que Jesus está querendo dizer. Seguindo o Evangelho, há um episódio muito triste, logo depois do lava-pés. Jesus, conhecendo a todos, ele está se referindo a Judas. Mas ele próprio no texto diz que é necessário que isso aconteça para se cumprir a promessa. Aquele que o traiu, o próprio Judas. Muitas vezes também acabamos tendo uma má impressão de Judas. Podemos assim dizer que Jesus deu uma oportunidade para ele, na comunidade. Mas ele tinha o seu jeito. Vocês já sabem e conhecem aquele relato onde a mulher começa a lavar os pés de Jesus com um perfume, a cabeça. E Jesus, por que ela não vende para dar para os pobres? Aí o próprio Evangelho diz que Judas não falou isso, não porque ele amava os mais necessitados, os pobres, mas porque ele era ladrão. Aí ele queria pegar o dinheiro para ele. Era o jeito dele. Mas, queridos irmãos, isso foi o quê? Foi uma opção, podemos assim dizer, foi uma liberdade que Deus também concedeu aos seus discípulos, deixando o exemplo, mas mesmo assim, por causa da liberdade, por causa do livre-arbítrio, podemos assim dizer, de Judas, ele optou por não optar pela verdade, continuar sendo essa pessoa que ele era. Muitas vezes nós também somos assim, somos batizados, mas muitas vezes a nossa conduta, o nosso modo de ser e agir não condiz ao nosso ser cristão, ao nosso ser imitadores de Cristo. Não é verdade? Mas isso é por causa de quê? É por causa da liberdade também que Deus nos deu, é por causa do livre-arbítrio. É nós que vamos escolher, mesmo sendo cristão, dizendo que somos cristãos, nós estamos vivendo de acordo com Jesus, os seus ensinamentos, ou por outros, que sempre também querem levar vantagens, e a gente já tem um novo termo, um nome para isso. Não convém dizer que essa palavra também pesa um pouco, e dói aos nossos ouvidos. Mas por isso essa necessidade, hoje, de mesmo ser em tempos difíceis, de escutar Jesus e seguir as suas ordens, o seu ensinamento, assim como Paulo hoje testemunhou na primeira leitura. Nós devemos atualizar o Evangelho, a palavra de Jesus, hoje em nossa vida. Estamos vivendo num tempo difícil, um tempo de pandemia. Como acolher o Evangelho nesse tempo? Também imagine vocês, Jesus caminhando em meio aos leprosos. Tempo difícil também, onde essas pessoas também eram escolhidas, tinham que ficar à parte, não podia se juntar à comunidade para os outros não se contaminarem. Mas mesmo assim, Jesus, de forma alguma, abandonou os leprosos, os doentes. Fez-se próximo de cada um deles, concedendo a oportunidade e a graça da cura. E assim também somos nós. Devemos sim criar momentos e oportunidade para que as pessoas sejam contaminadas ou não possam se recuperar. É difícil quando a gente escuta, alguém diz que parece que está com o coronavírus, e está aí abraçando todo mundo, beijando, É um mal, é uma falta de amor para com o próximo.
Por isso é preciso também, queridos irmãos, que nós tomemos consciência da realidade que estamos vivendo e tomemos também consciência do Evangelho de Jesus. E vamos atualizar o Evangelho hoje para a nossa vida. Nós também estamos escutando, não é fácil para nós, padres, ouvirem, né, dos fiéis paroquianos, padre, estou necessitando muito de comungar. Estou precisando de confessar, estou precisando de ir à missa, e nós sabemos a necessidade, a dificuldade que estamos vivendo com medo de que essa pandemia prolifere mais, cresça mais, estenda mais, né? Por esse nosso momento de isolamento. Por que o isolamento? Por causa do amor que temos por vocês. É por amor. Nós não queremos que ninguém se contamine, que ninguém pegue essa doença, mas que todos tenham vida, porque nós sabemos que o momento vai passar, não sabemos quando, mas vai passar, né? Vai, mas compete agora a nós, como disse, ter paciência, saber esperar, né? Hoje nós fizemos a adoração do Santíssimo e hoje nós aprendemos com Jesus, né? Por isso eu quero dizer a vocês, queridos irmãos, que a Eucaristia, ela se prolonga na caridade. Contei esse lindo exemplo, que as pessoas que estão longe daqui, talvez a mais de 100 quilômetros, hoje, estradas difíceis, o padre ia uma vez ao ano, o padre ia, pregava, aquelas pessoas que estavam ali confessavam, comungavam, e ficavam um ano, né? Um ano, sem comungar. Mas eles faziam dessa comunhão presença real de Jesus na comunidade. Como? Como a gente se faz a Eucaristia onde nós estamos? Porque a Eucaristia ela vai se traduzir no amor, né? Na missão que Jesus nos confiou, que a gente pode chamar de que a Eucaristia também? Né? De caridade. Caridade. Né? Amor, serviço, ajuda. A quem? Ao próximo. Se você está ajudando seus familiares neste momento em casa, você está fazendo presença de Cristo, presença real, né? Essa ajuda ao próximo. Isso é um compromisso, se colocar ao serviço dos outros, né? Comunhão também é serviço, serviço ao próximo. Poderia perguntar, o que adianta comungar? É como muitos dizem aí, se eu chego em casa, chego lá brigando com todo mundo, falando aquelas palavras aqui, e todo mundo, meu Deus, será que rezou? Essa pessoa rezou hoje? Acabou de chegar da missa, não é assim? Que as pessoas falam. Reza tanto, mas... Então, aprendam esse sentido, né? A Eucaristia, ela se dá ao serviço do próximo. Por isso, queridos irmãos, digo a vocês, se vocês estão fazendo aquilo que Jesus ensinou, vocês estão com a Eucaristia, o próprio Cristo, verdadeiramente dentro de você. Por isso, ao contrário, quando a gente faz o mal, é como se a gente tirasse Jesus de dentro de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.